Vem descobrir e abraçar a nova você. Seja muito bem-vinda à Louva a Deusa. Nem pássaro e nem avião! É o nosso grande grupo de louva-a-deusas chegando para mais um episódio de Revoada. E como um bom encontro entre amigas, a gente já fez aqui o nosso esquenta, estamos com os nossos bons drinks aqui e prontas para papear até o sol raiar. Mentira, que a gente só tem 1 hora de gravação. Mas vai ser bom esse papo, a gente vai fazer um bom uso desse tempo. Eu sou a Sofia Menegon, a sua host de todos os episódios da Louva a Deusa. E eu sou a Letícia Silva, co-host da Revoada e roteirista da Louva a Deus. E hoje a gente vai falar sobre aqueles relacionamentos good vibes, sabe? Aqueles relacionamentos instagramáveis. Será que relacionamento é sobre isso mesmo? Olha, Sofia, eu desconfio que não muito, viu? Mas bora descobrir. Bora descobrir! E hoje, para o último episódio de Revoada da temporada, a gente recebe ela, maravilhosa, que eu tô muito empolgada de conversar, Camila Fraga, que é escritora e mentora de criatividade. Seja muito, muito, muito bem-vinda! Obrigada, Sofia. Obrigada, Letícia, por me receber. Estou bem contente com esse convite. E vamos nessa. Vamos nessa. Camila, antes da gente começar esse papo sobre os relacionamentos, confesso que eu fiquei bem interessada nessa mentoria de criatividade. Me explica um pouquinho? Explico. Bom, eu comecei a minha caminhada assim, profissional, né, trabalhando com moda, trabalhando com criatividade. E depois disso, por um chamado interno mesmo, eu precisei ir para o lugar do corpo, para o lugar da espiritualidade, e fiz várias descobertas nesse lugar. E percebi que o corpo e a criatividade eles estavam completamente interligados, e o feminino também. Então, eu comecei a desenvolver um método, que é o método que eu aplico hoje com as mentoradas, para a gente se desenvolver criativamente, através da escuta das nossas emoções, da compreensão do nosso corpo, de entender como esse corpo se comunica com a gente, e a partir daí realizar os desbloqueios criativos que a gente precisa para manifestar a vida que a gente quer. Ai, é lindo. Tô super com vontade de ser sua mentorada. Tô muito com vontade mesmo, porque esse negócio de criatividade, né, Letícia? A gente precisa estar o tempo todo mexendo com ela, movimentando, né? E nesse ritmo, nessa vibe da criatividade, que também pode ser super levada para o campo dos relacionamentos, a gente vai adentrar a nossa conversa. Então, você, insetinha, eu tô aqui com a minha pina colada, que é um drink super cringe, mas que eu acho que não existe melhor. É uma versão vegana da minha pina colada. Quem tá no YouTube tá vendo aqui a minha super pina colada. E você, Camila, o que você tem aí de bom drink aí com você? Eu acho que eu tomaria um Cosmopolitan hoje. Tá um belo Cosmopolitan. E você, Lê? Bem, Sex and the City. É isso. Olha, de drink, uma caipirinha de limão ou de maracujá, talvez. Estamos bem servidas, né? Então, com um grande brinde, a gente vai iniciar essa prosa. Bom, gente, a verdade, eu tive muita vontade de falar sobre essa temática, né? Essa temática surgiu porque eu fiquei pensando sobre uma pressão que eu sinto que existe para que as relações sejam perfeitas dentro de um padrão muito específico, né? De perfeição. Que né, existe toda essa perfeição que é cobrada, né, há muito tempo e que é resultado de um machismo estrutural, mas existe também eu acho que uma nova conversa, um novo papo que tenta dizer pra gente que, na verdade, é uma nova história agora. Então, é super desconstruída, é super, né, empoderada e tal. Então, agora, mulheres, vamos nos libertar e viver relacionamentos que são saudáveis. Mas dentro desse saudável, tá você não reclamar do outro, você silenciar as suas dores, silenciar suas vontades, os seus desejos, para que você seja essa namorada, essa esposa, essa companheira, essa parceira super de boa, super legal e super desconstruída. Então, acho que vai ganhando, né, essa repressão, assim, das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas necessidades dentro da relação, ela vai ganhando roupagens diferentes,
né? Mas para satisfazer as demandas atuais, mas que na verdade vêm de um mesmo lugar, assim, do mesmo lugar que continua sendo esse lugar de silenciamento. E aí, já vou jogar para Camila me falar se ela sente isso também. Acho interessante você ter falado isso, porque tem sido uma pesquisa minha, assim. E eu pesquisei em vários lugares e realmente adentrei nessas pesquisas a ponto de chegar em fóruns de mulheres para entender o que elas pensavam. Então, eu fui desde de criadoras de conteúdo e de cursos que elas eram mais cristãs, né, a outras vertentes. E em vários momentos eu percebi que existia esse lugar dessa exigência de uma perfeição, de que a mulher ela precisava ser bonita e que ela precisava ser submissa. E aquilo me revirou um pouco, porque ia completamente contra tudo que eu acreditava até então. Mas eu me aprofundei e fui entender a dor dessas mulheres, né? O que elas tinham passado para chegar a esse ponto de voltar para algo muito convencional, de acreditar, né, que a gente precisava se silenciar e tal. E também fui para outros lugares mais livres, né? Tem um casal que eu admiro bastante, que é o Espiral da Vida, né? O Ron e a Raquel, que eles falam bastante de relacionamentos saudáveis a partir de um lugar da escuta das emoções. E aí eu percebi que esse lugar ele me chamava mais, porque quando a gente silencia as nossas dores, a gente não fala o que a gente sente, a gente não impõe os nossos limites, isso vai gerar uma bola de neve. E a gente tem um histórico mesmo de muitos relacionamentos que se tornam abusivos, não só de homens, né, mas até de mulheres, às vezes, que se tornam abusivas com os homens. Embora óbvio que, por conta da nossa estrutura, existem muito mais relacionamentos abusivos com homens praticando, né. Mas eu acho interessante ver essa polarização que a gente constantemente se coloca, né, de quem tem a verdade, quem detém a maior verdade de tudo. E eu sinto que relacionamentos são experiências. Então, hoje em dia a gente está num lugar em que tem que ser só relacionamento aberto, ou relacionamento aberto é libertinagem. E isso não tem como a gente comparar o que é bom e o que não é, depende muito de quem está experienciando aquilo. Mas eu sinto que esse lugar da perfeição, ele nunca vai levar a gente a nada, porque somos completamente falíveis como seres humanos. A gente implorar a nós mesmos e buscar qualquer tipo de perfeição, isso já vai detonar a gente por dentro em algum momento, porque a gente vai errar, a gente vai sentir, e sentir não é bonito, né? A gente não acha que é bonito sentir, então a gente vai chorar, a gente vai ter raiva, a gente vai experienciar emoções ao longo do nosso relacionamento. Então, a gente achar que vai ter que ficar perfeitinho ali, sem sentir nada, sendo a garotinha perfeita, submissa, isso só vai nos matar por dentro. Então, acho que a minha opinião é mais ou menos essa, assim, nesse quesito. Eu fiquei pensando aqui, lembrando de que quando eu tava na faculdade, eu namorava um rapaz. E ele era da faculdade de jornalismo, eu era da administração, mas eu sempre, né, encontrava com os amigos dele, por obrigação, confesso, porque eu não gostava, mas me sentia obrigada a. E eu observava uma dinâmica que eu sempre, como eu não interagia muito, porque eu não me sentia muito parte do grupo, eu ficava muito tempo em silêncio. E aí eu usava esse tempo em silêncio pra ficar observando. E aí eu observava algumas dinâmicas, assim, das namoradas. Porque era um grupo muito curioso, em que todos eles, da mesma sala, namoravam entre si, assim. Então tinham muitos casais, todos eles eram amigos e, enfim, eu achava uma coisa bem curiosa mesmo. E então tinham muitos casaizinhos ali, e eu ficava olhando para essas meninas e elas dizendo o tempo todo que não sentiam ciúmes. Elas falavam muito sobre isso, né? E quando a pessoa fala muito, acho que ela tá tentando provar alguma coisa pra ela mesma, assim, né? Parecia que elas estavam autoafirmando, assim, o tempo todo que elas não sentiam ciúmes, que elas estavam muito tranquilas com os namorados assediarem, porque era um grupo que, inclusive, eu via eles assediando outras mulheres, então não é nem só questão de ciúmes, né? Tem outras questões, mas para além disso, elas não ligavam que eles falavam de uma forma
estranha, assim, né? Até desrespeitosa sobre outras mulheres. Às vezes elas até entravam nessa conversa e endossavam o que os seus namorados estavam dizendo. Esse lugar de fingir que você tá super de acordo com absolutamente tudo, que não se incomoda com nada e que o outro pode ser absolutamente quem ele é uma grande farsa, porque são poucas as pessoas que conseguem manter relacionamentos de qualquer natureza super tranquilas com a absoluta inteireza do outro. Sempre tem alguma coisa que nos incomoda, sempre tem algum conflito, sempre tem algo que a gente possa conversar, chegar em algum acordo, pensar em estratégias, adaptações, ajustes, ou então, se for realmente algo que não é possível nem se trabalhar, nem se ajustar, nem se adaptar, e eu não consigo conviver, terminar essa relação, né? Você, Letícia, na sua trajetória, nos seus relacionamentos, você sentiu isso também? Você sente essa angústia, às vezes, de que talvez você não seja uma namorada tão legal porque você não compactua com absolutamente tudo da sua parceria? Eu me reconheço muito em tudo que você falou, porque por muito tempo eu sentia que eu era a namorada que era incompreensível, assim, que não dava liberdade para a pessoa, porque eu me sentia mal, porque eu sentia ciúmes, como uma pessoa ciumenta que sou, assim, hoje muito melhor, mas que um dia fui, né, pior também. É, acho que eu sentia muito isso, assim, muito extremo, porque é isso que você falou. Eu via relações muito fechadas. Era aquilo, você só pode estar com a pessoa o tempo todo, como é que você sai sem ela, como é que não sei o quê. Nesse sentido, né? E, de repente, você tem acesso a outros mundos que são completamente oposto, quase. E aí você fica, tá, não tem um meio termo aqui. Porque dos dois lados eu pareço culpada, não parece suficiente nem para cumprir um lado que eu preciso fazer só coisas com essa pessoa, e nem para ser o outro lado que tá tudo bem se ele quiser sair todo final de semana com os amigos e não ficar comigo, mesmo que a gente tenha marcado alguma coisa, por exemplo, né? Então, eu acho que isso também tem muito a ver com a coisa da liberdade, do individualismo, assim, né? Porque a gente fica meio sem saber. Tipo, onde é que a minha liberdade fere o sentimento da outra pessoa, ou a liberdade dela fere o meu sentimento, e até que ponto eu posso pensar, não, tá tudo bem ele ir, mais um final de semana, ou tipo, calma, não tá tudo bem, a gente precisa conversar, eu preciso te falar que eu tô sentindo isso, sabe? E talvez no dia seguinte ser mal encarada pelo grupo de amigos que vai achar, tipo, putz, ela é a namorada que não deixa ele sair. E fiquei pensando aqui, né? Será que é sobre liberdade que a gente tá falando? Eu sinto, né, que é um lugar da gente comunicar as nossas vontades. Principalmente nós mulheres, a gente tem uma dificuldade muito grande de comunicar isso. E aí a gente acaba. Eu gosto muito de estudar as polaridades, né? O yin e o yang. E aí, muitas de nós se tornaram mulheres muito yangs. E a gente se desconectou do nosso sentir e dessa comunicação, que é comunicar as nossas necessidades, comunicar o que a gente quer através dos nossos sentimentos. Então, eu percebo que é muito mais disso do que de individualidade, porque às vezes, óbvio, se você não vai deixar nunca o seu namorado sair sozinho, alguma questão sua que você precisa olhar, né? Não tem nada a ver com o seu namorado. Óbvio, as pessoas elas têm liberdade. E é importante a gente saber o que é importante para nós, né? Então, comunicar de forma assertiva e também feminina. Então, eu quero que você fique comigo esse fim de semana, porque eu estou carente. Isso é uma comunicação assertiva, você comunicar a sua necessidade para o outro. E não ficar, ai, nossa, mas se você não sair hoje, seria, né, legal. Às vezes a gente entra nesses lugares de não comunicar com assertividade, achando que o outro vai se assustar com a nossa vulnerabilidade. Mas o que geralmente acontece quando a gente é realmente vulnerável, porque eu quero é vulnerável. Se a gente falar o queria é manipulativo, né?
gostaria, quando a gente tem esse ia, tem uma manipulação ali por trás, porque a gente não tem coragem de falar o que a gente realmente quer. Quando a gente usa o quero, a gente está sendo vulnerável. Porque se o outro falar, tá, você quer isso, mas eu não posso te dar isso agora, a gente morre por dentro um pouquinho, né? Mas eu sinto que abre tanto o caminho, e isso eu tenho experienciado na minha vida. Eu tive um relacionamento longo, assim, fiquei um pouco traumatizada depois desse relacionamento e fiquei com muitas dificuldades em me relacionar mesmo. E eu percebia que eu entrava nesse lugar da manipulação velada porque eu não tinha coragem de me mostrar vulnerável para o outro. E aí, cada vez que você vai se mostrando vulnerável, você vai percebendo que o outro ele vai se abrindo, porque você está se abrindo. Isso faz parte do feminino, né? A gente se abrir, dar essa abertura, mostrar realmente o nosso coração. Então, eu quero isso. Eu me sinto de tal forma porque isso aconteceu. E não jogando a culpa no outro, né? Porque a gente cala as nossas vulnerabilidades e aí a gente joga a culpa no outro. Então, é o outro que está saindo com os amigos e que não dá atenção pra gente, péssimo namorado ou namorada. E, na verdade, não. A gente não está olhando e não está comunicando o que a gente quer em primeiro lugar, e a gente não está abrindo o que a gente realmente sente. Estou me sentindo carente? Você pode ficar comigo? Um pouco? Estou me sentindo triste hoje, você pode me abraçar? Isso aqui dói, porque se disser não, e que geralmente não acontece, quando a gente é vulnerável, geralmente não acontece esse não. Realmente, se o outro não puder dar isso pra gente. Mas a gente fica com esse medo já, mas e se o outro não fizer isso por mim, e eu me abrir desse jeito, eu vou ficar me sentindo um lixo, porque eu já não tô bem, né? Mas, óbvio, essa comunicação, ela exige autoconhecimento, ela exige a autopercepção das sensações que a gente sente, autopercepção das nossas emoções. Como a gente está muito desconectado, geralmente, dessas emoções, a gente nem sabe o que está sentindo, aí só fica com raiva. Tipo assim, só tô com raiva, mas nem sei se é raiva, irritada, ele não gosta de mim. E aí as relações, elas terminam, e a gente está num tempo de relações muito líquidas, justamente porque ninguém comunica o que quer, ninguém fala a necessidade um do outro. E principalmente as mulheres, às vezes, vão silenciando as necessidades, e às vezes até no sexo mesmo elas não falam o que elas querem. E aí já é uma desconexão com o parceiro, com a parceira. E essa desconexão provavelmente é com outros aspectos da vida dela também. E aí a gente vai ficando triste, vai se sentindo seca, vai se sentindo carente, vai achando que ninguém gosta da gente, que tem algum problema, né? E aí isso vai gerando vários transtornos na nossa vida. Sabe que eu fazia muito isso aí, de não conseguir dizer o que eu queria por medo, porque ser carente, estar triste, estar precisando do outro é visto, né, como uma coisa ruim. Como, então você é uma mulher dependente, então você não é forte o suficiente, então você não é uma mulher feminista, você não é, né? Então acho que isso também vem um pouco de fora. Ou então você é chata, você é pegajosa, você é grudenta, você é sentimental, né? Vem toda uma série de adjetivos, né? Pra gente, quando a gente expressa essa necessidade, né? Então, eu fui escondendo, e lógico, tem a minha história também, que vai misturado nisso tudo. E eu fazia muito isso de não dizer exatamente, e aí eu ficava chateadíssima, assim, com o meu parceiro. Eu só fui perceber isso com o Márcio, né, que é o meu parceiro atual, mas eu ficava muito chateada. E eu não vou falar que isso é coisa do passado, porque eu ainda me vejo muitas vezes caindo nessa. Só que hoje, quando eu percebo, aí eu vou lá e falo, Márcio, vou te comunicar então uma coisa aqui. E eu uso essa palavra porque sou eu me fazendo esse movimento, fazendo esse esforço pra me comunicar de fato aquilo que é importante pra mim. E eu falo, vou comunicar aqui um negócio pra mim. Eu entendo que isso é importante pra você, mas hoje eu estou me sentindo assim. Se você puder ficar comigo, eu vou ficar muito feliz, vai me fazer bem, porque eu tô precisando de você. E aí eu falo, né? Ou qualquer outra coisa nesse sentido. Então eu tenho me esforçado pra comunicar. E muitas vezes, assim, vou dizer que não são muitas, mas algumas vezes ainda assim ele me diz não porque é algo que é importante pra ele, é algo que não é possível desmarcar, é um compromisso
enfim, que por algum motivo não é possível desmarcar. E aí eu fico lidando com essa frustração, né? Porque não deixa de ser uma frustração. E sabendo que talvez em algum outro momento eu possa pedir pra ele, então agora você pode ficar comigo, né? Talvez não desse jeito, mas com essa vontade de dizer, então agora sobra um tempinho. E fico entendendo, né? Fico me questionando o tempo todo, enfim, o que é isso que você disse. A gente precisa se questionar até que ponto isso é válido, até que ponto isso é importante pra gente, até que ponto que essa é uma necessidade. Porque às vezes, realmente, existe uma incompatibilidade entre a disponibilidade do outro e a sua necessidade. Né? Isso não significa nem que você é a pessoa mais carente do mundo e nem que a outra pessoa é a pessoa mais insensível do mundo, né? Só significa que vocês têm necessidades, vontades, estão em momentos diferentes, né? Esse foi um questionamento muito grande entre eu e o Márcio durante bastante tempo. Aí outro dia eu tava falando pra minha analista, assim, né? Fui falar uma questão que a gente tava vivendo. Aí eu falei, putz, a gente não tava conseguindo chegar no acordo, eu tava dizendo que era importante pra mim, ele tava dizendo que era importante pra ele, as necessidades dele, eu tava dizendo as minhas necessidades, a gente não conseguia dialogar, parecia que o diálogo não funcionava. Aí ele veio e falou pela primeira vez, acho que tudo bem a gente iniciar uma terapia de casal, porque a gente tá no limite. Aí a minha analista, né, ela virou pra mim e falou assim, pô, que interessante, enquanto você tava falando eu tava pensando, que casalzão, né? Eles conseguem falar das necessidades deles, né? E aí eu fiquei meio em choque, assim, falei, caraca, é mesmo, né? Porque a gente fica com essa ideia do relacionamento instagramável, relationship goals, né? Que é aquele lugar em que esses conflitos não existem, porque ninguém fala do que tá sentindo, do que tá precisando, do que não tá bom, né? Porque quando a gente coloca na mesa, tem muito o que discutir, tem muito o que falar, não vai ser só tá tudo bem. Porque quando tá sempre tudo bem, é porque alguém tá silenciando as suas vontades, sabe? Não tô dizendo que precisa brigar, mas que conflito. Eu acho que todas as relações, elas vão passar por conflitos, assim. Que, mais uma vez, não significa briga, jogar tudo, quebrar tudo, ir embora, fazer um drama. Não é sobre isso, mas eu penso de uma forma, você pensa de outra e os nossos pensamentos entraram em conflito. Acho que até a Letícia tem um dado interessante sobre os relacionamentos instagramáveis, né, Lê? Tenho sim, Sophie. É um dado sobre um estudo aplicado numa universidade de Londres, que monitorou 11 mil casais por mais ou menos um ano. E aí eles elencaram algumas características que previam o sucesso do relacionamento, né, durante esse tempo com essas pessoas. E aí eles elencaram 5 características, que seriam a primeira, percepção do comprometimento do parceiro, a segunda, apreço, a terceira, satisfação sexual, a quarta, percepção de satisfação do parceiro, e a quinta, que é conflitos, que eu acho que é bastante do que a gente está falando agora. E aí, eu queria saber, Camila, sobre essas características, assim, mais ou menos. Você concorda que existe, assim, uma maneira de medir o sucesso de um relacionamento ou não? Através dessas características, você adicionaria alguma outra característica ou tiraria alguma dessas? O que você acha? Eu acredito muito, assim, que cada ser humano são variáveis enormes, né? Somos universos gigantescos e cada um é único. Então, óbvio que existem pontos ali do que é importante num relacionamento, mas eu ainda sinto que é diferente para cada pessoa. Então, vamos supor que são duas pessoas que sexo não é importante para elas. Elas não têm essa área desenvolvida, elas são, sei lá, sexuadas, não sei. E o que funciona para elas é um comprometimento. Quase uma relação de amizade, mas mais profunda, em que dividem casas e etc. Eu já soube de casos assim, de que não há o ato sexual, mas que há ali um compromisso. E é incrível para elas se desenvolverem em várias áreas da vida delas, financeiras e etc., através desse espaço. A gente precisa de certas coisas, mas a gente precisa de coisas diferentes em determinados momentos da nossa vida. E essa é a grande mágica de ser humano, né? Somos mutáveis, somos como a natureza. Então, ter muitas especificidades na relação, nas relações, de como tem que ser, de quais são as variáveis aqui, do que é um grau de bom funcionamento,
eu acho que tende ao fracasso em algum momento, assim, né? Isso afasta, às vezes, as pessoas que têm bons relacionamentos, mas que, em certos momentos, isso não... Alguns pontos ali estão dissonantes, porque acontece também, você pode estar vivendo um relacionamento incrível, que sempre foi maravilhoso em todos os aspectos, mas vai ter uma fase ali que um está sem libido. Não é porque o relacionamento tá ruim, é porque a pessoa tá vivendo coisas ali, experiências profundas, internas, em que aquilo ali tá mais apagado, e depois aquilo volta, e depois o outro tá sem, e que tá tudo certo. Eu acho que a grande questão dos relacionamentos é que nos fizeram acreditar que eles deveriam seguir certo padrão, em todos os sentidos de padrão. Então, tem que namorar, casar, ter filhos, tem que ser monogâmico, e tem que ser desse jeito, e o sexo tem que ser incrível, e aí tem tudo que tá dando certo o tempo inteiro, senão o primeiro conflito já larga porque tem algo errado, né? E a gente está vendo que essa bitolação, assim, de que tem que ser assim, não está funcionando, porque muita gente não está conseguindo manter relacionamentos duradouros, né? Então, eu inclusa nesse pacote. E eu percebo que eu estou inclusa nesse pacote justamente por esse tipo de pensamento, de como que tem que ser o relacionamento, de que grau de perfeição tem que chegar. Então, tem que estar ali 50% de sexo perfeito, 50% de não sei o quê, né? Senão, não tá bom. Então, eu acho que é muito mais complicado, relações são muito mais complicadas, não é algo simples, são duas pessoas cheias de trauma se relacionando, né? Então, muitas coisas ali são mais profundas, eu sinto, do que categorizações, e são mais abstratas também, né? Eu senti abstrato, então eu acho que eu confio mais num lugar fora dessas caixas. Não é receita de bolo, né? Eu acho que é isso. As relações, elas não são receitas. Então tá. Então, se eu tiver uma pitada de conflito, 2 doses de afeição, 4 doses... Não dá. Não é uma receita de bolo, de fato, né? Inclusive, você falou das pessoas assexuais. A gente tem um episódio sobre assexualidade aqui. Acho que é o nosso segundo episódio de toda a história, mas que é um episódio tão completo, tão legal. Vale a pena vocês voltarem aí pra ouvir, porque é bem bacana. Mas eu fiquei pensando exatamente nesse âmbito do sexo, né? O quanto que esse lugar também é cheio desses padrões, né? Como você vinha dizendo, assim. Então, você tem que fazer sexo tantas vezes por semana. Você tem que gozar tantas vezes por relação sexual. Você tem que gozar, você não pode gozar, você tem que performar, você não pode performar, você tem que gritar, mas não pode gritar muito, você tem que esticar a barriga, ou então não, você tem que se amar completamente, não se preocupar com isso na hora da transa. Então são imposições que vão se sobrepondo, né? E aí vai depender qual é o seu círculo, né? Porque, por exemplo, no meu círculo, nas pessoas que eu sigo e tal, eu me sinto pressionada a não me sentir insatisfeita de forma alguma com o meu corpo na hora do sexo e não ter nenhuma reflexão com relação a isso. Mas é impossível. Em algum momento pode ser que, por mais que eu me trabalhe, por mais que eu seja super body positive, por mais que eu siga só pessoas com corpos reais e queira, em algum momento eu me questiono, talvez, né? Isso é menos comum hoje em dia, mas pode ser, sabe? Em algum momento eu me questiono, será que eu tô com vontade de fazer isso? Será que eu devo fazer isso? Ou será que ele vai achar que eu sou estranha? Mesmo estando nesse relacionamento há mais de 7 anos. Às vezes eu fico com vergonha, com alguma vergonhinha na hora do sexo, sabe? Será que eu devo falar isso? Tô com vontade de falar isso. Tô com vontade de mandar ele me chamar disso. Será que eu tô sendo errada? Será que tem... Né? Então eu fico me questionando também. Por mais que a gente fale, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente leia, escute, essas coisas vêm, sabe? E é normal, é natural que a gente se questione, é saudável que a gente se questione, né? É lógico que a gente pode levar depois esse questionamento para terapia, para análise, para outros lugares, para roda com as amigas, para a gente trabalhar mais a fundo, olhar com mais calma, mas tá tudo bem a gente sentir incômodos, né, durante a relação, né, que é mais o tipo de
de situações que acontecem no meu círculo, mas eu sei que em outros círculos, na verdade, é o contrário, né? Que você tem que estar perfeita e durante o sexo, que você tem que se preocupar qual que é a posição que você faz pra não mostrar a sua celulite, pra não mostrar que você tá com um pneu e, enfim, então, dependendo de onde você se localiza, né, as pressões vão mudando, mas sempre parece que se cria um padrão para que o sexo seja o sexo ideal dentro dos relacionamentos, né? Eu estava aqui pensando, enquanto você falava, sobre uma questão que hoje, até hoje, eu, assim, colocando a minha experiência, né, tem um pouco que essa questão do corpo e tal, e do quanto a gente se preocupa, e até que ponto tá saudável, tá ok a gente se preocupar, né, com, tipo, sei lá, com o que a pessoa tá vendo mesmo, com o estético, né? E aí é uma coisa que eu fiquei pensando, tipo, quantas pessoas ainda não têm a relação sexual no escuro, por exemplo, mulheres principalmente, né? Tipo assim, no escuro para evitar que a pessoa te veja em posições que você acha que, por exemplo, a sua barriga vai dobrar, e aí aquela gordurinha que acumula na dobrinha da sua barriga, tipo, não, horrível, ninguém pode ver isso. Fiquei aqui refletindo sobre essas coisas e o quanto parece que é isso, que a gente sai de um padrão de você precisa ser perfeita para outro padrão extremo de não, mas você não pode se preocupar com isso, porque isso é normal, então você não pode reclamar nunca. Eu sinto que a gente está tão desconectada do nosso sentir, do nosso corpo, que essas viram preocupações, né, na hora do sexo, assim. E é muito do sair do presente, do momento presente e da experiência sensorial que o sexo nos causa. O sexo é algo tão básico, né, tão natural, e foi tão distorcido ao longo da história, foi tão distorcido na nossa cultura, e essa desconexão, ela é totalmente real. E eu falo do sexo de forma muito profunda, assim, não só o sexo em si, mas a própria sexualidade, né? Ela foi deturpada. E essa desconexão que a gente tem do corpo é tanto de mulheres e de homens, né? A maioria está desconectada do corpo, não sabe o que o corpo sente, não sabe explorar a sensorialidade desse corpo. Então, eu já vi casos assim de perguntar, tá, o que você está percebendo no seu corpo agora? E a pessoa não saber responder, porque ela não sabe sentir o corpo, está desconectada. A gente tem uma cultura que é tão mental que essa parte da nossa mente, essa parte, né, a nossa mente, a gente usou muito isso. Então, desde a escola, a gente está ali usando a mente. E o corpo vai sendo deixado de lado, até o ponto em que a gente já não tem mais essa linguagem do corpo. Então, a gente não sabe o que o nosso corpo quer, a gente não sabe o que o nosso corpo precisa. Então, no sexo, às vezes, a gente não sabe. Né? E aí vem esses lampejos, porque o sexo ele é mais selvagem, né? Digamos ali, é onde a gente realmente se desnuda e se abre para que outro ser esteja dentro de nós e a gente está ali naquele momento muito íntimo e que vem, né, essas coisas mais viscerais. Então, eu gostaria que ele me chamasse de tal coisa, eu gostaria de um tapa na minha bunda nesse momento. Não quer dizer que eu gosto de tapas na bunda o tempo inteiro, ou eu queria que ele tocasse o meu cabelo de certa forma. Isso não parece ser algo sexual, mas eu sinto que isso me daria prazer agora. Então, retomar essa percepção do corpo é se liberar também dos julgamentos, se despir mesmo desses julgamentos. E geralmente o outro julga a gente menos do que a gente se julga. Nós que somos as principais julgadoras. A gente está achando que a barriguinha tá ali, o outro não está nem vendo a barriga porque está preocupado com outra coisa, olhando para outro lugar, né? E aí eu acho importante não gosto muito da palavra empoderamento, assim, mas esse empoderamento do nosso próprio corpo, mas no sentido mais sensorial mesmo, de aumentar nossas percepções corpóreas, sair do nosso automatismo para entender o que esse corpo quer, o que ele precisa e como ele gosta de sentir. Porque a gente aprendeu, né? Falando mais nesse lugar do sexo, aprendeu através da pornografia, né? O que era sexo, e desde então a gente não desaprendeu essa mentira para aprender o que realmente é. Então, eu gosto muito de falar sobre isso assim, com as mentoradas e com as minhas alunas, de parar para sentir o próprio corpo.
antes de talvez ter um relacionamento ou antes de transar com alguém, como que é estar dentro desse corpo? Como esse corpo sente? Então, tem até um percurso de 7 dias que chama Corpo Cósmico, que é justamente para a gente respirar nesse corpo e sentir esse corpo. Como que é se lamber, por exemplo? Como que é sentir o seu cheiro? Como que é sentir o seu gosto? Como que é rebolar o seu quadril respirando profundamente? Como é passar a mão pelo seu corpo? Como é fazer massagem nos seus seios? Quais são as sensações que isso desperta em você? Porque isso vai abrindo o teu corpo para sentir, abrindo o teu corpo para receber prazer também. E aí isso libera, é como se abrisse um córrego de um rio, assim, um córrego de um rio, né? Em que até o teu orgasmo ele vai fluir de um outro lugar e que o orgasmo ele não precisa ser só vaginal, por exemplo, não precisa ser uma ejaculação, que nem orgasmo é, né? O orgasmo ele pode vir do corpo inteiro, então é você entregue ao momento. Então é muito mais sobre se entregar para sentir, de abrir essa percepção do sentir e perceber que somos seres sensoriais. E que a barriguinha ali, não é a barriguinha maior ou menor que vai te dar menos ou mais prazer. Óbvio, precisamos estar felizes no nosso corpo. Se a barriguinha incomoda tanto, você pode realizar algo por isso. Mas é além disso, a barriga maior ou menor não vai diminuir o teu prazer. O teu prazer está em sentir, em se entregar para aquele momento. Então, eu confio muito nesse lugar, assim, de dar espaço para que o corpo se manifeste, né? Principalmente nesses momentos, óbvio que é sobre isso, mas em todos os aspectos da nossa vida, né? E às vezes ele se manifesta, inclusive, não sendo capaz de passar por esse processo, né? Porque eu sinto que, às vezes, eu super fiz curso de massagem tântrica, estudei, fiz vários cursos pra me tornar consultora em sexualidade, todas essas coisas, né? Que eu mergulhei de cabeça, assim, e fui de corpo e alma, e experienciei, e experimentei, mas tem dias que eu, sinceramente, eu quero uma siririca sem nenhum tipo de relação transcendental comigo mesma, assim, sabe? Às vezes é sobre um sexo com outra pessoa que é sem querer, é mecânico, porque tudo que eu preciso naquele momento é mecânico. É sobre, né, esse ouvir que você fala do nosso sentir. Eu acho que ele também é sobre ouvir, inclusive quando você não tá afim de sentir, né? Quando você tá precisando dessa fuga, porque é muita coisa naquele momento que você não tá pronta para lidar, que você precisa de um tempo. Então, você precisa evitar aqueles... Porque a gente é humano, a gente sente muito, nós somos machucados como... A Camila disse, né? Todos nós temos muitos traumas e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo nessa sociedade capitalista que nos exige, que nos demanda o tempo todo, que a gente não consegue respirar. Eu e a Lê, a gente tá aqui já pensando na próxima temporada e na temporada seguinte, e eu gostaria muito de ter 5 dias sem fazer absolutamente nada entre uma temporada e outra, e eu já sei que não vai ser possível, assim, né? Porque eu tenho objetivos e metas com esse projeto, então não vai ser possível. Então, tudo isso reflete no meu dia a dia, tem um custo, eu estou inserida nesse lugar, eu estou inserida nessa sociedade, estou inserida, inclusive, nessa sociedade que me ensinou que pornografia era sexo, né? Estou, inclusive, inserida nessa sociedade que me ensinou a reprimir a minha sexualidade ao mesmo tempo que me demanda, me exige uma sexualidade, né? Ser aquela mulher insaciável para manter o homem. Então, que é essa sociedade que exige coisas totalmente opostas o tempo todo, que nos quer enlouquecida, né? Nos quer nesse lugar de tipo, gente, como assim? Como é que eu posso? Eu tenho que ser santa, mas eu tenho que ser puta. Eu tenho que gemer alto, mas eu também não posso gemer alto. Eu tenho que... Como, né? Como que a gente lida com tudo isso? É muito difícil. Então, tem vezes que a gente só quer silenciar o barulho externo e interno e gozar só por gozar. Gozar só por gozar. Assim,
ou então, enfim, não sentir de alguma maneira. E eu acho que o que eu tô querendo dizer é que eu acho que tá tudo bem, porque senão a gente vai se colocando em outros padrões, em outros modelos perfeitos, né? E a gente vai ter esses momentos, né? Se tudo der certo, esses momentos de que a gente vai estar super conectada e os momentos que a gente vai estar super desconectada. Esses momentos em que a gente vai estar super consciente socialmente de todas as construções que nos limitam, que nos encaixotam, que nos censuram, e outros momentos que a gente vai só se deixar censurar porque é mais fácil e tá difícil, né? Então, eu fico refletindo isso, que inclusive se escutar, se ouvir, é também permitir, às vezes, andar junto, sabe, com o que tá posto. Eu acho que faz sentido, embora eu não concorde com algumas partes, mas o que eu sinto é que uma vez que você ganha consciência, essa consciência ela não se perde. E é óbvio. Então, você vai estar consciente de, nesse momento eu quero, sei lá, só ver um filme besta e ficar deitada no sofá e é isso, comendo pipoca e não quero pensar em nada. Tá tudo certo. Às vezes a gente precisa aliviar, né, essa mente. Mas eu sinto que como a gente está muito desconectada de nós, às vezes é perigoso o discurso de, eu vou me anestesiar. Porque isso é bem relativo, né? Dependendo de como as pessoas se anestesiam, pode ser muito danoso. Então, e sinto que essa consciência corporal é exatamente isso que você falou, né? Às vezes eu quero me maquiar. Às vezes eu quero pintar minha unha. Às vezes eu quero servir algum papel ali, porque aquilo ali é o que meu corpo está precisando. E essa escuta do corpo, eu não acho que a gente deixar certos símbolos, né, culturais de beleza que a gente tem a todo custo é a melhor forma da gente se conectar. Não necessariamente, porque quando a gente vai para o extremo oposto, é também uma imposição, né? Mas é encontrar esse caminho do que o corpo precisa naquele momento, do que o corpo está pedindo naquele momento. Então, uma vez que você ganha consciência, você não perde a consciência, né? Você vai aprendendo como dançar pela vida com essa nova consciência que se ganha, né? Então, eu sinto que é esse espaço de não se martirizar, de não se chicotear quando você precisa descansar, né? Quando você precisa ficar vendo filme besta e série besta uns minutos para espairecer, porque realmente você teve um pico emocional ali muito forte, um estresse muito forte. Isso faz parte. Isso faz parte da consciência também. Isso faz parte do que o corpo pede, do que o corpo precisa. Então, eu confio muito nisso. Esse se alienar, né? Que a gente tá, né? O que eu tava querendo dizer era isso, assim, que o pessoal fala, né? Eu preciso me alienar, gente. Preciso assistir um BBB, preciso... Que eu nem acho que é alienação. Mas, enfim, né? É desse discurso, né? Que a gente ouve as pessoas falando nas redes sociais. Mas que é isso, eu concordo com você. A gente não perde a consciência. Mas, às vezes, a gente só quer fingir que perdeu por alguns instantes, né? Desde que seja consciente essa vestir, né, esse personagem de, gente, tô super alienada, eu acho que tá tudo bem. Precisa ser consciente. É legal que seja consciente, embora, enfim, acho que acho que ninguém precisa de nada, mas acho que é legal que seja. Acho que é saudável, acho que isso que transforma a gente, que leva a gente para um lugar melhor, né, enquanto sociedade, enquanto mundo, enquanto humanidade e etc. Mas dá pra gente disfarçar de vez em quando, assim, só, vou fingir que eu esqueci de tudo que eu sei e vou viver isso aqui só por hoje, porque é quentinho, sabe? É gostosinho, esse lugar é um lugar conhecido pra mim, é confortável, sabe? Inclusive nas relações, assim. Mas é isso, eu acho que nas relações, assim como você disse, precisa ter esse cuidado de não ficar pra sempre ali, mas também não ficar se cobrando o tempo todo de que, eu preciso transar tantas vezes ou não posso transar nunca. Eu preciso fazer só sexo tântrico ou eu só tenho que fazer sexo, sei lá, imitando filme pornô. Ou eu tenho que fingir que eu tô de boa com tudo, porque afinal o que importa é a liberdade, né? Os relacionamentos precisam ter indivíduos 100% livres. Ou eu entendo que
talvez não seja nem sobre liberdade, seja só sobre dizer aquilo que é importante pra mim, né? Então, e não, ao contrário, silenciar ou prender a outra pessoa, né? Que aí se torna um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, né? Então, eu acho que a gente é o caminho que você está trazendo, Camila, de a gente olhar para o que a gente precisa, para o que a gente necessita, para o que a gente sente, para aquilo que é importante em cada momento, inclusive, e acho que principalmente também nas relações, porque a nossa vida ela é feita de relações, inclusive essa relação da gente com a gente mesma, né? Relacionamento é esse grande tema da nossa existência, assim. E a gente precisa, é importante, eu acho que é bacana, no mínimo, que a gente se permita, assim, né? Sem deixar de se olhar, né? Depois leva pra análise, ver se é isso mesmo, né? Ou pra terapia, ou pras amigas falarem, não, amiga sua louca, não é bem assim, você tá exagerando, né? E aí, às vezes, você ouve mais de uma amiga, porque às vezes tem uma amiga aí que também tá com as questões dela, e é bom ter ir variando, assim, pra saber se realmente, qual que é a média ali, para você saber se, talvez seja assim, talvez não seja, enfim, fazer as suas reflexões na vida. Lê, por falar né, a gente estava aqui falando, né, dessas relações, desses padrões e tudo mais, tem muitos posts, né, eu acho que seria legal você me falar desse dado, assim, dos posts que tem essa hashtag Relationship Goals, né? Sim, gente, então, mais uma procura, né, assim, buscando pontos para a gente trazer aqui para nossa conversa. Eu dei uma olhadinha no Instagram e no TikTok, que hoje são os aplicativos que estão bombando, né? E eu procurei pela hashtag Relationship Goals. E no Instagram eram mais de 22,4 milhões de posts com essa hashtag. Obviamente, não olhei todos e nem a maioria, mas olhei muitos. E no TikTok também, que eram vídeos com mais de 27,7 bilhões de visualizações, então é muita coisa. E aí eu estava percebendo que a maioria deles eram vídeos que, mais uma vez, mostravam casais perfeitos, né? Geralmente eram vídeos que colocavam cenas de filmes, as cenas mais românticas, nunca era a cena da briga, obviamente, né? Era a cena onde o casal estava feliz, se beijando na chuva, toda aquela coisa. E aí eu fiquei me perguntando assim, será que a gente está vivendo numa sociedade? A gente está fadada a pensar que tudo que não é feliz, tipo, cada errinho que dá no nosso relacionamento é porque ele não é saudável? Tipo assim, ai, a gente viveu 5 meses de relacionamento incríveis. Os primeiros 5 meses foram muito legais, a gente não brigou, a gente só deu risada junto e ficou junto e fez coisas legais. E aí, durante um mês, a gente briga, por quase todos os dias. Então, será que a gente está fadada a pensar que por causa desse um mês, a gente anula todos os outros 5 meses, né? 5 meses anteriores que a gente viveu achando que essa relação automaticamente não é saudável? E aí eu queria saber um pouquinho do que vocês pensam sobre isso. Eu sinto que a gente cresceu primeiro com uma mentalidade, né? Principalmente a nossa geração, assim, com a mentalidade Disney, né? De que ia conhecer o príncipe encantado, ele ia ser incrível, e tudo ia ser maravilhoso e felizes para sempre. Só que isso é uma grande mentira. Se a gente for olhar para a nossa relação com a nossa família, por exemplo, né? Quantas vezes a gente já não brigou com a nossa mãe? Quantas vezes a gente já não odiou a nossa mãe, né? Pensou, nossa, nunca mais quero falar com ela. Quantas vezes isso não aconteceu? Né? Eu sinto que a gente não é aberto para o diálogo, justamente porque a gente está nesse lugar, né? Por causa do cancelamento, a gente faz isso nas nossas relações. Aí, se essa pessoa pensa diferente de mim, tchau. A gente não aumenta o nosso repertório. E as mídias sociais deixou isso ainda mais intenso, porque eu sigo só as pessoas que eu gosto do que elas falam. Mas a gente acaba virando uma bolha do que é correto. E a gente esquece que as pessoas são múltiplas, que as histórias são múltiplas, de que nem todo mundo vai concordar com você e que nem por isso você precisa cancelar ou odiar a pessoa porque ela tá pensando diferente de você. É óbvio que se essa pessoa estiver fazendo discursos de ódio e tal, é outra coisa, né? Mas estou falando de pensar diferente. Só isso. E aí a gente vai cancelando as pessoas na nossa vida só porque elas pensam diferente. Só porque às vezes elas querem coisas diferentes.
tá, se vocês têm planos de vida totalmente distintos, pode ser que vocês não vão ficar juntos, né, durante muito tempo, mas pode ser que naquele momento vocês estão se encontrando para visualizar algum padrão, para ver alguma coisa interna. A verdade é que a gente tem medo de aprofundar as nossas relações, porque aprofundar a relação é olhar para dentro, é olhar para os nossos defeitos, é olhar para as nossas sombras, e aí a gente fica só depositando em cima do outro. Então, esse modelo imaginário de relação que a gente tem, de que vai ser só perfeição, é uma mentira descarada que a gente conta para não se relacionar, né? Porque se chegar, eu sempre falo isso para as minhas amigas, assim, você fica nessa, né, do cara perfeito. Quando chegar o cara perfeito, você vai se mijar de medo, porque você não tem essa estrutura para ter a manutenção de um relacionamento, que é compreender que não vai ser lindo e maravilhoso todos os dias. Que, óbvio, né, esse amor existe e por si só é lindo e maravilhoso, porque tem amor, mas que várias vezes planos vão ser desfeitos ali, porque a vida acontece. Vocês vão brigar sim, vão discutir sim, né? É só olhar para a relação que a gente tem às vezes com amigos, com mãe e pai. Por que um relacionamento amoroso seria diferente? A gente, né, somos seres que se conflitam ali de vez em quando, mas não achar que todo conflito é um motivo para um término, é um motivo para achar que o outro não presta, não é para você, só porque ele não está fazendo exatamente tudo que você quer. A gente é muito controlador, assim, geralmente, então quer controlar o outro, quer controlar como o outro pensa, o que o outro fala, e tudo, a gente é uma geração que tudo nos machuca, né? Machuca porque a gente não fala a nossa necessidade, a gente não dá os limites. Então, uma coisinha que o outro falou que não tem nada a ver com você, às vezes, que o outro agiu que não tem nada a ver com você, a gente pega pra gente. E aí as coisas se dissolvem, né? Os relacionamentos se dissolvem cada vez mais. Então, eu acho que é bem importante, assim, a gente perceber que a gente está buscando, às vezes, esse felizes para sempre, né? Que está bem projetado aí em nós culturalmente, que é uma grande mentira. Tipo, é uma piada até. É uma mentira, é uma piada, mas agora, Camila, eu vou te convidar pra vir comigo falar umas boas verdades no Joga pro Universo! E no Joga pro Universo, em setinha, já quero saber o que você joga pro universo. Vai lá no @podcast Louva a Deus e me conta o que tá engasgado aí. Não precisa explicar nada, só fala e sai correndo. Camila, o que você joga pro universo hoje? Vou tomar de partida bem um processo meu pessoal aí, que já tem um tempo, mas que é bem nesse lugar do julgamento, de que a gente está o tempo inteiro achando que a gente está sendo julgada. E que, na verdade, a gente às vezes nem é tão importante assim para o outro, sabe? O outro não está nem olhando para a gente. Então, que tal se a gente fizesse um combinado hoje, que todo mundo que está ouvindo esse podcast e etc., de nos conectar com essa porção verdadeira de nós mesmas, esse lugar que é honestamente radical, e que a gente demonstre essa honestidade para os outros, e que a gente pare um pouco de ficar criando máscaras e criando histórias e criando ficções na nossa cabeça, e a gente simplesmente se comunicar com honestidade e sermos honestos no nosso dia a dia, porque eu acho que isso vai eliminar tanto conflito e tanto ruído nas comunicações, nas relações, porque a gente fala a verdade, a gente se vulnerabiliza a partir desse lugar de verdade, abrindo o nosso coração, e eu sinto que esse é um pilar mesmo para um mundo melhor, sabe? A gente se comunicar com honestidade. Então, acho que esse é o meu... a minha honestidade de hoje é essa. Ai, eu amei! Eu amei esse negócio de radicalmente, honestamente radical e radicalmente honesta, né? Esse lugar é maravilhoso. A gente tem medo da palavra radical, mas tá tudo bem a gente ser radical. Entendeu? Eu aprendi isso também com um psicólogo uma vez. Ele falou: tá tudo bem, você é radicalmente contra isso. Tá tudo bem, você ser radical. Tá ótimo. Eu falei: caramba, então eu posso ser radical. Amei isso, Camila. Vou anotar. Letícia, o que você joga pro universo hoje? Ai, gente, que difícil. Acho que são tantas coisas que a gente falou hoje que poderiam ser parte da minha verdade, né? Que eu quero jogar para o universo hoje. Mas eu acho que eu vou deixar um recado assim mais reflexivo
pensando no que a gente já falou um pouquinho aqui hoje, que é sobre relações, né? Agora eu vou parafrasear um artista que eu gosto muito, que é o Emicida, que fala que a nossa vida só faz sentido porque a gente se relaciona, porque a gente se encontra com as pessoas. Então, eu acho que hoje eu deixo essa reflexão de que para a gente olhar mais para as nossas relações, sejam elas quais forem, sejam familiares, sejam amorosas, de amizade mesmo, e deixar as coisas acontecerem, sabe? Porque às vezes está tudo bem, a gente não precisa se preocupar, e que no final vale a pena, porque eu acho que a gente só vive porque outras pessoas também vivem com a gente. Então, acho que é isso. Quase chorei aqui. Letícia sempre poética, sempre ela pega o dedo dela, coloca assim no meu coração. E aí, transbordo. Maravilhosa. Eu jogo pro universo. Eu acho que se não há nenhum tipo de incômodo, então, dentro de uma relação, então alguém está sendo deixado de lado. Não sei. Pra refletir aí, gente. Joguei pro universo, já que eu não tenho que explicar, tá ótimo. Eu só sei que eu amei demais jogar pro universo, jogar pra dentro, pra todos os lados com vocês hoje. Camila, foi um prazer imenso, imenso, imenso te receber aqui. Muito, muito obrigada. Ai, obrigada, Sofia, obrigada, Letícia. Foi uma honra participar. Espero que as palavras tenham servido vocês e espero que a gente se veja muito em breve. Sim, sim, quero muito te conhecer pessoalmente, inclusive, porque não conheço Camila, assim, a gente nunca conversou antes desse episódio, né? A não ser por ali mensagem, mas eu já a conheço, já observo de outras conexões minhas, assim, e acho encantadora essa pessoa. E, inclusive, para que as insetinhas se encantem também com você, com o seu trabalho, vou pedir para você deixar o seu arroba ou como elas fazem para te encontrar nas redes. Claro, o meu arroba no Instagram, gente, é Camila Pinheiro Fraga, Camila escrito normal, e esse é meu site também. Então, caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais de mim, um pouco mais do meu trabalho, vai ser uma honra. Maravilha! Ai, gente, para mim foi um prazer também. O nosso papo foi uma delícia. E, Insetinha, eu quero que você conte pra gente agora, lá no perfil, @podcastlouvadeusa, o que você achou dessa conversa. Deixa lá o seu recadinho, que a gente vai adorar ler. Obrigada, Lê! Amei dividir essa roda aqui contigo e essa temporada do Revoada. Sempre, estaremos sempre aqui. Sempre, seguimos juntas e assim a gente finaliza esse último episódio do Revoada. Eu tô muito feliz aqui. E você, o que você tá sentindo, né? Já que a gente falou tanto de sentir, me conta o que você tá sentindo nesse momento. Eu espero que, acima de qualquer coisa, na sua jornada você se respeite. Respeite as suas vontades, os seus limites, para que assim você possa respeitar também a sua parceria, as suas parcerias. Eu espero que você se relacione com pessoas que também levem em consideração que aí existe um ser humano que sente, que chora, que ri, que grita, que fica triste, que fica feliz. Eu espero que você se relacione com pessoas que te acolham nua e nuas, verdadeiras, mais reais do que nunca. Até semana que vem.